Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Nações Lucas, onde iremos estudar a Palavra de Deus. Você que já é inscrito, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Você que ainda não se inscreveu no canal, também seja bem-vindo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. O assunto do vídeo de hoje é a Bíblia cristocêntrica. Antes de tudo, vamos fazer uma oração para que o Senhor venha nos ensinar neste vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou, Senhor, mais uma vez, para estudar a Tua Palavra, juntamente com as pessoas que estão assistindo este vídeo. Meu Deus, venha nos ensinar, Senhor, através da mesma. Venha nos edificar, venha nos fazer entender e aprender mais sobre a Sua Palavra. E assim, consequentemente, aprender mais sobre Ti. Fala conosco de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. O primeiro texto bíblico que vamos abrir para termos uma referência de Cristo no Antigo Testamento é aqui em Gênesis. Nós sabemos que no Novo Testamento os 4 evangelhos contam a história de Cristo. O livro de Apocalipse também há a presença de Cristo. E nas epístolas, Paulo também dá testemunho de Cristo. Nas epístolas de Paulinas, em Pedro, 1ª e 2ª Pedro também fazem menção de Cristo, testificam de Cristo. Resumindo, o Novo Testamento é sobre Cristo, mas ainda temos algumas dúvidas. Por exemplo, será que o Antigo Testamento também fala sobre Cristo? E aqui vamos falar um pouco sobre isto. E assim comprovar que a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o ponto central da Bíblia, é o assunto central. Tudo aponta para Cristo. Ou seja, o assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo, a sua vinda à Terra, a crucificação e assim a reconciliação do ser humano com Deus. Aqui em Gênesis vamos ver uma das primeiras alusões à vinda do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, à Terra para salvar a humanidade. Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo aqui em Gênesis, no seu capítulo 3, no seu versículo 21, que diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Nós conhecemos a história de Adão e Eva. Adão estava no Éden, Deus deu para ele uma mulher que viu que não era bom que o homem andasse sozinho. Deus havia dado tudo a Adão, havia dado um jardim para ele administrar, um jardim perfeito com animais, todos os tipos de frutos, onde ali ele poderia viver, desfrutar e reinar ali, administrando aquele jardim, juntamente com sua mulher. Mas Deus havia dado uma regra a Adão. Ele poderia comer de todos os frutos, menos o fruto do conhecimento, que dava o conhecimento entre o bem e o mal. Como conhecemos a história, Satanás usou a serpente que aliciou a Eva, que ofereceu o fruto também a Adão. E assim, eles foram expulsos do jardim. Mas antes disso, o fruto fez com que eles reconhecessem que estavam pelados, ou seja,
O fruto deu conhecimento a eles dois do que era certo e do que era errado. Que era errado estar nu, que era algo pecaminoso estar nu. Então, o próprio Deus, ele veste Adão e a Eva. E para isso ele utiliza de peles. Peles de quê? Peles de animais. Então, para que Deus vestisse Adão e Eva, foi preciso que animais fossem sacrificados. Ou seja, o primeiro sacrifício de animais aconteceu aqui, onde animais tiveram que morrer para que a vergonha, o pecado do ser humano fosse coberto. E aqui é uma alusão a Cristo, por quê? Porque Cristo teve que ser sacrificado para que os nossos pecados fossem cobertos. Então aqui já é uma alusão, Deus apontando para Cristo, que viria ser sacrificado para cobrir os nossos pecados. Assim como ele cobriu a vergonha de Adão e Eva com aquela pele daqueles animais que foram sacrificados. Outra passagem bíblica que nos mostra uma menção do sacrifício de Cristo está aqui em Gênesis, no seu capítulo 22, que é a história onde Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. E pedindo assim Deus a Abraão o seu filho Isaque em sacrifício, Abraão, como era obediente a Deus e amava mais a Deus do que seu próprio filho, ele vai ao monte. Ali no Monte Moriá, eles estavam subindo, Isaque, Abraão, para fazer ali o sacrifício a Deus. Mas Deus havia pedido Isaque. E Isaque, em determinado momento, que eles estavam chegando perto do lugar onde iriam fazer o sacrifício, Isaque, sem entender nada, pergunta para o seu pai: pai, cadê o animal? Porque em todo sacrifício que eles faziam, que já era costume sacrificar animais a Deus, que também era uma menção a Cristo, que Deus havia ensinado a eles a realizar esses sacrifícios para que os pecados deles fossem perdoados através da vida, da morte daqueles animais, mas já era Deus fazendo menção, apontando para Cristo que viria morrer pela humanidade. Então, como era de costume, eles levaram um animal. Isaque viu que não havia um animal ali e já estava chegando perto do lugar do sacrifício. E aqui vamos ler o momento em que Isaque pergunta ao seu pai onde estava o cordeiro, onde estava o animal, né? E a resposta de Abraão para seu filho. Aqui em Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8. Que diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aqui vemos um ato profético de Abraão. Deus havia pedido o seu filho, mas ele estava com fé que Deus providenciaria um animal no lugar do seu filho. Deus havia pedido o seu filho,
mas ele estava crendo que Deus enviaria um cordeiro no lugar do seu filho. Aqui é uma menção a Cristo, uma referência a Cristo que viria. Ou seja, a palavra de Deus diz que era para nós, seres humanos, lá em Isaías diz que era para nós sermos crucificados, mas que Cristo foi em nosso lugar. Era para Isaac ser crucificado, mas eles tinham fé que Deus enviaria o cordeiro para morrer no lugar de Isaac. E assim foi. Chegando lá, Deus envia um cordeiro para ser morto no lugar de Isaac. E assim também foi com a humanidade de Jesus Cristo. Era para nós morrermos crucificados pelos nossos pecados. Mas Deus enviou o cordeiro, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E aqui está mais uma menção de Cristo, apontando para Cristo, aqui no Antigo Testamento, provando que a Bíblia, ela só não fala de Cristo no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Outra passagem que o próprio Deus aponta para Cristo no Antigo Testamento é aqui em Êxodo. E o cordeiro, ele não poderia possuir mácula alguma. Deus já estava apontando para Cristo no Antigo Testamento, aqui quando ele diz que as famílias deveriam tomar um cordeiro para si, sem mácula, ou seja, sem mancha, e sacrificar para Deus em nome daquelas famílias. Ou seja, já representava ali, Deus estava fazendo referência a Jesus Cristo, que viria. Jesus não possuía mácula, Jesus não possuía mancha. A mancha aqui representa o pecado. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha mancha. Jesus era puro. Então, por isso que o cordeiro deveria ser puro e sem mancha para o sacrifício, para Deus. E aqui vemos mais uma referência onde Deus faz no Antigo Testamento uma referência para Cristo. Vamos ver outra menção de Jesus Cristo, a Bíblia apontando para Jesus Cristo, aqui no livro de Números, no seu capítulo 21, onde o povo começa a murmurar no deserto e começa a dizer: você para Moisés, você nos tirou do Egito para morrer no deserto? Então Deus vê aquela murmuração e vai enviar serpentes para morder aquele povo, como castigo. E as pessoas vão começar a morrer, muitas pessoas vão começar a morrer por conta das serpentes que injetaram veneno naquelas pessoas. Então o povo, vendo aquela situação, roga a Moisés: Moisés, nós estamos morrendo, nos ajude. Então Moisés vai orar a Deus e pedir e clamar pelo povo. E Deus vai mandar Moisés levantar uma serpente de prata. E todo aquele que fosse mordido, olhasse para aquela serpente, seria curado. Na verdade, a serpente era de metal. Então, todo o povo que olhasse para aquela serpente seria curado do veneno das serpentes. E ali já é uma representação de Cristo, que seria levantado no madeiro, seria levantado na cruz, como essa serpente de metal foi levantada no deserto. E todos que olhassem para a serpente de metal serão curados, assim como todos que olhassem para Cristo, que crescem em Jesus Cristo, que foi levantado do madeiro, serão salvos. E aqui é outra menção, outra referência de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Outra referência no Antigo Testamento,
que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, é que em Levítico, capítulo 16, a partir do versículo 15, que tem como título o sacrifício pelo povo, ou o bode expiatório em algumas Bíblias. Era um sacrifício onde deveria ser degolado um bode e aquele animal iria cobrir os pecados do povo. Aquele animal sacrificado a Deus seria uma forma de Deus perdoar os pecados daquele povo. Por isso que chama de bode expiatório. E a expiação é uma ideia de um pecado sendo coberto por algo, por alguém, por algo. E aqui é Deus fazendo referência mais uma vez ao seu Filho Jesus Cristo, que viria cobrir os pecados da humanidade. Que seria o animal, a referência do animal que realizaria a expiação. E a última referência, a última prova que trago aqui, que a Bíblia é cristocêntrica, é que em Isaías. Lembrando que esta não é a única, essas não são as únicas referências. Mas eu não posso colocar aqui todas, porque o vídeo ficaria muito extenso. Mas aqui já tem como provar, através dessas referências, provar que a Bíblia é cristocêntrica, porque desde o Antigo Testamento ela aponta para Cristo, do Antigo ao Novo Testamento. E vamos finalizar com Isaías 53, no seu versículo 5, que diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem é que foi moído? Quem é que foi ferido pelas nossas iniquidades? Jesus Cristo. Isaías estava se referindo a Jesus Cristo, que seria moído na cruz do Calvário por minhas iniquidades, pelas suas iniquidades. Cristo foi moído. Ele levaria sobre si as nossas enfermidades. O livro de Isaías, ele é considerado o profeta messiânico, porque é através dele que Deus revela a ele a vinda de Jesus Cristo explicitamente. É Isaías que vai fazer total referência sobre Cristo. E Cristo cumpriu aqui na terra as profecias de Isaías sobre ele. Cristo veio e cumpriu todas elas. Então, a Bíblia, sim, é de fato cristocêntrica. Cristo é o assunto principal. Ela aponta para Cristo. Toda vez que você for ler a Bíblia, lembre-se que ela aponta para Jesus Cristo. O assunto é Jesus Cristo. É tudo sobre Ele. O Cristo que morreu por mim e por você. Ele é o assunto deste livro. E este é o vídeo de hoje. Agradeço pela sua companhia. Acredito que você vai sair daqui com conhecimento maior. Se você já sabia sobre a Bíblia ser cristocêntrica, aqui vai mais algumas referências para você acrescentar. E você que não sabia, fique sabendo que a Bíblia, a palavra de Deus, é cristocêntrica. Você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com outras pessoas, que eu acredito que muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento de que a Bíblia é cristocêntrica.
e ainda que ela tenha, ela pode ver aqui referências que ela pode usar quando alguém perguntar como é que você sabe que a Bíblia é cristocêntrica, você vai usar essas referências aqui que eu te dei. E deixa o joinha para a melhor distribuição deste vídeo. Confere aqui se o sininho está ativado para você receber mais vídeos como este. E deixa com bastante comentário aqui que ajuda na divulgação do vídeo. Também pode deixar aqui comentário que assunto você quer que seja estudado aqui no vídeo. Deixa aqui também. Pode ser alguns assuntos polêmicos também, como aborto, como o que a Bíblia fala sobre a tatuagem, é pecado ou não. Você pode colocar aqui nos comentários para a gente estar trazendo aqui o conteúdo do canal. Deixe sua opinião aqui, será bem-vinda. E fique com Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima.